Nesse final de semana tivemos a 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, começando ali no sábado e com apenas um joguinho na segunda-feira, mas semana cheia, né? Fim de semana de rodada cheia da Série A, e vamos falar um pouquinho de cada um desses jogos e as implicações dele na tabela. Já agradeço demais a presença de todos vocês aqui no canal, peço a sua inscrição aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente seguir crescendo, e o seu like aqui no nosso vídeo ajuda muito o nosso crescimento, nossa divulgação, nosso trabalho, nosso vídeo fica em alta e a gente pode crescer cada vez mais. Então vamos lá colocar na tela a 18ª rodada, em que eu, no domingo, acompanhei aos jogos dos times do Nordeste e postei um vídeo específico sobre cada um deles: Corinthians e Fortaleza, Ceará e Flamengo, Vitória e Palmeiras. Não falei sobre Sport e Bahia porque eu estava viajando e esse jogo conflitou horário com o jogo do CSA. Tá? Então eu fiz a cobertura do jogo do CSA no sábado. E aí no domingo eu acompanhei os jogos dos times do Nordeste. Tá? E aí a gente aqui dá um pitacozinho sobre cada um deles. Mas temos aqui um empate entre Sport e Bahia. Cada momento que passa, o Sport vai vendo a situação cada vez mais crítica, né? E, é um campeonato pavoroso da equipe do Sport. Já o Bahia, com esse empate, acho que assim, cara, quem enfrenta o Sport hoje enfrenta o Sport pensando em vencer, né? Mesmo sendo na casa do Sport, pela má fase que tem. Então foi um jogo em que o Bahia perde a oportunidade de aumentar um pouco a sua vantagem sobre o quinto colocado, que hoje é o Mirassol, né? O Mirassol vem fazendo uma belíssima campanha, surpreendente demais o time do Mirassol, né? Se eu já dizia que ele estava em zona de se classificar para a Libertadores, porque daqui a pouco abre mais uma vaga com Copa do Brasil, com o campeão da Libertadores e tal, mas o Mirassol agora está literalmente dentro da zona de pré-Libertadores, né? Hoje não depende de aumentar a quantidade de vagas aí na Série A, né? Ele está direto na fase de pré-Libertadores. Se vai continuar mais tempo, a gente não sabe. Vai depender da sequência do campeonato. Mas vem fazendo um grande ano a equipe do Mirassol. Mas o Bahia também vem fazendo um grande ano, né? Quarto colocado aqui o time do Bahia, mas que acho que podia até ter pensado em vencer esse jogo, né? Não acompanhei para saber como foi, mas acho que é pontos no caminho. Olha o Mirassol vencendo aí a equipe do Vasco, 3-2 para a equipe do Mirassol, né? Parece que o Mirassol faz 2, sofre um empate e depois faz mais um, não tenho certeza se foi exatamente assim, mas é uma derrota para o Vasco, que joga ainda mais pressão na equipe, que tem um duelo contra a equipe do CSA nesse meio de semana agora pela Copa do Brasil. Então vem muito pressionado o time do Vasco, certo? E o time com essa derrota entra na zona do rebaixamento e agora tem também essa divisão aí de atenções, né? O time do Vasco com a Copa do Brasil. Se vai atrapalhar a concentração no Campeonato Brasileiro, eu não sei. Até a Copa do Brasil pode ser, por exemplo, em caso de eliminação, estourar a crise de vez, com demissão de técnico, afastamento de jogadores, né? Ou então, conseguindo passar de fase na Copa do Brasil, que eu espero que não aconteça, pelo CSA, obviamente, mas que o Vasco pode estancar a crise de vez se conseguir passar de fase, e aí aumentar um pouco da confiança do elenco, dos jogadores e tal, mas que realmente vem num momento complicado a equipe do Vasco no campeonato e perde mais uma. Fluminense vencendo aí a equipe do Grêmio. O Grêmio não tá numa posição muito perigosa assim, mas também não tá tão confortável, né? Até o próprio Vasco tem jogo a menos do que o Grêmio, então essa vantagem dele pode diminuir. E o Fluminense vencendo esse jogo, ele dá uma subida aí na tabela, os dois times tinham a mesma pontuação e o Fluminense acaba vencendo essa partida, acabando com aquela fase ruim, né? De só perder depois da Copa do Mundo. Então vence aí a sua partida aí a equipe do Fluminense, volta a subir aí na tabela e pode voltar a vislumbrar melhores resultados aí a equipe do Fluminense.
Cruzeiro vencendo a equipe do Botafogo, o Cruzeiro que dá uma certa embalada aí também, né? Vem embalado na temporada, o Cruzeiro não deixa o Flamengo escapar, não deixa o Flamengo disparar, então o Cruzeiro aqui com seus 37 pontos, fica com a mesma pontuação do Flamengo, um jogo a mais é verdade, mas que segue na caça, ali por essa primeira colocação, né? Então... também tem um jogo importante aí na Copa do Brasil, o Cruzeiro, mas que no Brasileiro vem fazendo um ano melhor do que nas Copas, para falar a verdade. O time do Cruzeiro eliminado na primeira fase da Sul-Americana, né, e agora na Copa do Brasil, em casa, conseguiu sequer ganhar da equipe do CRB. Atuação monstruosa do goleiro, mas que não conseguiu vencer. Esse jogo talvez dê uma tranquilidade para o time encarar a equipe do CRB, que vai ser o jogo aqui em Maceió, mas que, claro, o Cruzeiro ainda é favorito, mas o time do CRB já mostrou que é difícil de ser batido. Mas o Cruzeiro vem aí com essa vitória aí para cima do Botafogo, mantendo-se lá no topo da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo perdendo aí a oportunidade de voltar a colar no G4, né? O empate entre Corinthians e Fortaleza. Cara, o time do Fortaleza abriu o placar, né? E poderia ter vencido essa partida. Passou o segundo tempo praticamente inteiro à frente do placar. Mas o time do Fortaleza, cara, ele recuou demais. Ele abriu mão de jogar e algo que eu tinha citado também na análise que eu fiz do jogo é que quando você dá diversas oportunidades para o seu adversário, seu time precisa, durante todas essas chances que o adversário cria, atuar bem. E o Fortaleza estava no limite do erro, né? Mas estava sempre conseguindo se salvar. Agora, quando a zaga deu uma bobeada, o Corinthians foi lá e aproveitou. É aquilo, cara, quando você precisa se defender às vezes de 2 ataques durante um tempo inteiro, você precisa atuar bem em 2 lances. Quando você precisa se defender de 10 ataques, você precisa atuar bem em 10 lances, vários, né? Então, você dá mais oportunidade pro seu adversário, é mais chance que ele tem de fazer o gol. E em uma delas, já nos acréscimos, o Corinthians busca esse empate. Então fica com um gostinho amargo aí pra equipe do Fortaleza, e que no final ainda poderia ter tomado a virada, né? Tinha tempo ainda o Corinthians, mas menos mal que foi um empate. E aí o Fortaleza poderia, no caso, ter subido um pouco aqui na tabela de classificação, passado o próprio Vasco, né? E se tivesse segurado a vitória, teria ido a 17 pontos, estaria a 1 ponto só de sair da zona do rebaixamento, com 17 jogos apenas, né? Em relação ao Vitória aqui, no caso, um jogo a menos, mas que o Fortaleza perde essa oportunidade nos acréscimos, vê 2 pontos escaparem por entre os dedos. O Atlético Mineiro vencendo o Bragantino. Bragantino, depois da Copa do Mundo de Clubes, vem numa decadência grande, né? Vem caindo muito de produção, despencando na tabela. Atlético Mineiro que venceu o Flamengo na Copa do Brasil, vence esse jogo, então vai empolgado, embalado para o jogo de volta, o time do Atlético, né? E o Flamengo que empata aí com a equipe do Ceará. O Flamengo fez um primeiro tempo melhor do que o Ceará, no segundo tempo o Ceará cresceu. No primeiro, conseguiu ali se manter vivo no jogo, o que é muito importante, com um gol de desvantagem apenas. E no segundo tempo foi lá buscar o seu resultado, né? Bom resultado aí para a equipe do Ceará contra o líder do campeonato, né? Então consegue ali um empate. Claro que pensava em vencer, fez um ótimo segundo tempo, aliás. Acho que o segundo tempo do Ceará foi até melhor do que o do Flamengo, certo? Então poderia até ter virado o jogo, mas empatar com o Flamengo também não é de todo ruim, tá certo, pessoal? Vitória e Palmeiras. Aí um jogo em que o time do Vitória acho que deixa pontos aí pelo caminho, né? O time do Vitória, ele abriu 2-0 contra a equipe do Palmeiras, mas o segundo gol veio exatamente no momento em que o Palmeiras coloca seus titulares para jogar, né? O Palmeiras entrou com um time bem mexido contra o Vitória, um time reserva, e pensando exatamente no clássico contra o Corinthians da Copa do Brasil. Então essa rodada do Campeonato Brasileiro teve exatamente essa tendência, né? Você pensar em como você vai entrar nesses jogos aí, qual o foco da equipe. E esse time do Palmeiras entrou com um time totalmente mexido, reserva, para encarar o Vitória.
e toma 1-0. Quando bota seus titulares, o Eric faz um golaço, 2-0, e deu uma tranquilidade boa para o Vitória dentro do campo, mas o Palmeiras botou para jogar. O Vitória também cansou, sentiu, claro, o peso do seu elenco, né, que não é tão recheado assim quanto o do Palmeiras, e aí a queda física aliada a você tirar os seus titulares e colocar os seus reservas faz o Vitória cair muito de desempenho dentro de campo. E o Palmeiras crescendo de rendimento porque coloca seus titulares ali descansados na reta final. E aí consegue fazer os 2 gols e busca esse empate. Então, assim, o caso do Ceará, por exemplo, empatar com o Flamengo foi um bom resultado porque você conseguiu ir buscar o empate lá, né? O empate contra o líder e tal. Contra o Palmeiras, se a gente pensar só no resultado em si, talvez a gente pudesse até ter a mesma conclusão. Buscar um empate com o Palmeiras, que é o 3º colocado lá do campeonato, pensa em título e tudo mais. Talvez não fosse tão ruim assim no início, mas pela circunstância do jogo, foi até ruim para o Vitória, que acaba perdendo 2 pontos ali que estavam na mão até o finalzinho, né? E aí deixa escapar desses 2 pontos. Então, pelas circunstâncias do jogo, não foi um bom resultado para o Vitória. O São Paulo vence fora de casa a equipe do Internacional, né? O São Paulo que também está aí na Copa do Brasil, Libertadores, Internacional está na Libertadores também. E Copa do Brasil também, se não me engano, né? Mas, enfim. Bom, o São Paulo vence a sua partida. O São Paulo que vem melhorando bastante, né? Depois da Copa do Mundo de Clubes, já vem aqui na 8ª colocação, vence mais uma. E o Internacional, nada de embalar até agora no ano, né? E ontem, fechamento da rodada, o Santos vencendo por 3-1 a equipe do Juventude, duelo direto, né? Se o Santos tivesse perdido esse jogo, teria visto o Juventude colar no Santos, o Santos estaria ainda dentro da zona do rebaixamento, se tivesse perdido essa partida, porque teria o saldo de -7, né? Fez 2 de saldo, então era -6. Se tivesse perdido, seria -7. Estaria atrás do time do Vasco. Tá? Então, e não atrás do Fortaleza por causa do número de vitórias, mas estaria bem preocupante, mais preocupante ainda a situação do Santos. E aí é onde a gente entra também o fator decisivo, Neymar, que entrou em campo e fez 2 gols para a equipe do Santos. O primeiro com bola rolando e o terceiro do time do Santos com o pênalti, convertido pelo Neymar. Mas, enfim, o Neymar no Santos, ele pode ser exatamente o diferencial técnico que o Santos precisa para se salvar, tá? Pode ser. Se vai ser, a gente vai ter que ver até o final do ano. Se o Neymar vai engatar uma sequência de jogos, se só ele vai ser o suficiente para resolver as partidas como resolveu essa, e alguns jogos ele não vai conseguir fazer mágica, né? Mas, enfim, o Santos tem um cara que é diferente no seu elenco e que vai fazer a diferença em boa parte dos jogos. Não dá para cravar que isso vai ser suficiente para o Santos se salvar. Hoje tá fora da zona, tá? Mas quem garante que o Neymar não vai perder alguns jogos também aí, né? Então, aguardar para ver aí cenas dos próximos capítulos em relação à equipe do Santos e a Série A do Campeonato Brasileiro. Beleza, meus amigos? No mais, agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Like aqui no nosso vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Sua inscrição também aqui, muito importante para a gente seguir crescendo, gente. Tamo junto e até a próxima.